Olá e boas-vindas a mais um mergulho profundo. A nossa missão na exploração de hoje é, francamente, redefinir tudo que a nossa cultura acha que sabe sobre o corpo humano. Porque, assim, é muito comum a gente olhar para a nossa biologia como uma máquina isolada, né? Com certeza. Aquela visão bem mecanicista. Exato. Carne, osso, tubos, reações químicas cegas. Mas a proposta dessa análise que a gente vai fazer hoje é dar um salto gigantesco. A ideia aqui é passarmos a nos ver não como meros robôs biológicos, mas como transdutores de informação conscientes. E de altíssima fidelidade. Isso, uma tecnologia operando em níveis incrivelmente sutis. E eu confesso que eu fiquei maravilhada lendo o material. A pilha de documentos que fundamenta essa visão é espetacular mesmo. O que temos em mãos são relatórios rigorosos de biofísica, teorias de fronteira da mecânica quântica. E aquelas imagens, né? Nossas imagens visuais são deslumbrantes. Elas mostram figuras humanas em estados de meditação profunda, com centros de energia brilhantes. E o mais legal é ver as redes neurais se fundindo visualmente com a estrutura de galáxias espirais. Parece ficção científica, mas é ciência pura. Sim, são representações gráficas que tentam ilustrar uma ponte muito real entre o microcosmo da biologia humana e o macrocosmo do universo. Certo, então vamos desempacotar isso, porque é uma quebra de paradigma total. O grande mistério que esses documentos trazem para a mesa é muito provocativo. E se aquilo que a humanidade sempre chamou misticamente de sexto sentido ou intuição for, na verdade, um download biológico altamente rastreável? Um processo puramente científico. Exato. Para quem nos escuta e adora entender o como dessas coisas, isso muda o jogo. Muda completamente. E o primeiro passo para compreender essa arquitetura é trocar as lentes com as quais a gente enxerga a vida. A biologia clássica foca na química, mas os relatórios sugerem adotar a lente da engenharia de sistemas. Da teoria da informação, né? Exatamente. Sob essa ótica, o corpo humano se revela como um sistema de antenas muito complexo. E qualquer sistema desse tipo precisa de três coisas básicas: um gerador de energia, um processador para decodificar os dados e um servidor central de onde essas informações são baixadas. E sobre esse gerador de energia, o material traz um dado que inverte a nossa lógica diária. Porque a gente geralmente dá todo o crédito ao cérebro, né? É o padrão. A gente acha que o cérebro manda em tudo. Mas a pesquisa do Instituto HeartMath coloca o coração no centro absoluto do palco. O coração deixa de ser visto apenas como uma bomba mecânica de sangue. Na linguagem da engenharia, os pesquisadores chamam o coração de Master Clock. O relógio mestre. Isso, o relógio que dita o ritmo de todo o sistema. E o dado chocante aqui é que o campo magnético gerado pelo coração humano é milhares de vezes mais forte que o do cérebro. São cerca de 5.000 vezes mais forte, não é? Por aí, sim. E a geometria desse campo magnético é o que torna tudo funcional. Ele não irradia energia de forma aleatória. Ele tem a forma de um torus. Que visualmente lembra uma rosca ou uma maçã cortada ao meio. Exato. Com a energia fluindo do centro para fora e voltando. Na física e na teoria do caos, o coração atua como um atrator estranho. Atrator estranho é um termo ótimo. Como a gente traduz isso de forma simples? Imagina um ímã invisível e superpotente que puxa um monte de limalha de ferro bagunçada e as força a formar um padrão lindo e organizado. O campo do coração faz exatamente isso. Ele puxa a biologia potencialmente caótica do nosso corpo para um ritmo sincronizado. Nossa, isso faz todo o sentido prático. É por isso que, muitas vezes, quando a gente entra numa sala e senta do lado de uma pessoa extremamente calma e centrada, a nossa própria respiração desacelera sem a gente perceber. Perfeito. O nosso campo magnético está literalmente sendo puxado para a organização daquele atrator estranho mais forte. Mas vem cá. Se o coração é essa fonte colossal de energia e o relógio mestre, qual é exatamente o papel do cérebro nessa nova arquitetura? Porque as fontes parecem retirar do cérebro o título de criador da consciência. E retiram mesmo. O cérebro é descrito nos estudos não como o gerador da consciência, mas como um multiplexador.
Multiplexador, vamos explicar isso para quem está ouvindo. Claro. Em telecomunicações, um multiplexador é um aparelho que pega múltiplos sinais complexos e os combina ou os decodifica para que possam ser compreendidos. A nossa biologia cerebral faz isso. Ela converte flutuações quânticas sutis em algo que a gente consegue processar. Que é a nossa percepção tridimensional de espaço e tempo, né? Exatamente. Ele traduz o sinal. E como o cérebro faz essa tradução física do mundo quântico? O texto cita uma teoria muito famosa, a OR, proposta pelo físico Roger Penrose e pelo anestesiologista Stuart Hameroff. Sim, uma teoria brilhante. Eles falam sobre os microtúbulos dentro dos neurônios. Mas o texto usa o termo colapso da função de onda, o que soa como ficção científica pesada. Como a gente visualiza isso na prática? Uma boa forma de visualizar o colapso da função de onda é imaginar uma moeda girando rapidamente em cima de uma mesa. Enquanto ela gira, ela é uma mistura borrada de cara e coroa ao mesmo tempo. Um mar de possibilidades. Isso é a função de onda no mundo quântico. Quando a moeda finalmente cai e para, mostrando apenas cara ou apenas coroa, a função de onda colapsou numa realidade fixa. Ah, entendi. Penrose e Hameroff sugerem que os microtúbulos, que são tipo minúsculos esqueletos de sustentação dentro dos nossos neurônios, atuam como computadores biológicos. Eles captam aquele mar de possibilidades quânticas e colapsam essas informações na nossa percepção consciente momento a momento. Caramba, é de explodir a cabeça pensar que temos trilhões de pequenas moedas girando e caindo dentro da cabeça o tempo todo. E esse mar de possibilidades que os microtúbulos acessam é o que os relatórios chamam de servidor central? Alguns teóricos chamam isso de campo akáshico. Ou vácuo quântico. A premissa é que o espaço vazio ao nosso redor não está vazio de forma alguma. De jeito nenhum. É um campo de energia de ponto zero, um holograma infinito onde toda a informação do universo repousa. O nosso hardware biológico apenas faz o login. E a validação recente do Prêmio Nobel de Física sobre o entrelaçamento quântico traz um peso imenso para essa dinâmica. A ciência tradicional agora reconhece que partículas podem compartilhar informações instantaneamente, independentemente da distância física entre elas. E isso fornece a espinha dorsal científica para entendermos como a nossa biologia pode de fato acessar dados não locais. Mas aí levanta uma dúvida mecânica fascinante. Se o cérebro é apenas o decodificador, o hardware que traduz o sinal daquele servidor central em formato 3D... Onde fica a antena física, certo? Exato. Onde fica a antena que capta o sinal de Wi-Fi quântico? As nossas células têm algum tipo de receptor específico para isso? Tem sim. A engenharia nanoscópica descrita nos textos aponta diretamente para o nosso DNA, mas exige que a gente deixe de ver o DNA apenas como um manual de instruções químicas que diz qual será a cor dos olhos, ou a altura da pessoa. O formato da dupla hélice enrolada atua fisicamente como uma antena fractal. Um fractal é uma forma geométrica autossimilar, onde o padrão se repete perfeitamente, seja olhando de muito perto ou de muito longe. E devido a essa arquitetura, o DNA consegue ressoar com múltiplas frequências vindas do vácuo quântico de forma simultânea? É isso? Exatamente isso. E a comunicação dentro dessa antena não acontece por meio daqueles impulsos elétricos lentos que a gente estuda na escola, né? O material menciona as pesquisas do Fritz Albert Popp sobre biofotônica. Uma área fascinante. É a ideia de que as nossas células literalmente emitem luz. Partículas reais de luz ultrafracas, chamadas biofótons. Se o sistema nervoso usa eletricidade que viaja a uns 100 metros por segundo, esses biofótons viajam à velocidade da luz, criando uma rede de banda larga instantânea no corpo inteiro. Mas qual é o mecanismo que sintoniza essa antena fractal de luz? O material diz que é puramente emocional. A emoção atua como o botão de sintonia do rádio. Perfeito. Emoções de alta frequência, como um estado genuíno de gratidão ou compaixão, geram aquele ritmo cardíaco ordenado que a gente mencionou antes, a coerência cardíaca. Podemos usar a lei de Faraday da física clássica para ilustrar isso. Como funciona a lei de Faraday nesse contexto biológico? A lei de Faraday diz que se a gente mover um ímã perto de um fio de cobre, criamos uma corrente elétrica no fio.
De forma semelhante, quando o campo magnético superorganizado do coração banha as células do corpo, ele induz microcorrentes no próprio DNA. E o resultado dessa microcorrente é incrível. A dupla hélice do DNA literalmente relaxa, se expande e abre os braços, por assim dizer, captando sinais muito mais amplos e sutis do ambiente. Fica muito mais receptivo. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando sentimos medo profundo, raiva ou passamos o dia inteiro mascarando nossos sentimentos, geramos um sinal ruidoso. A antena do DNA entra em modo de sobrevivência e se aperta. E esse estado de mascarar emoções é particularmente destrutivo para a captação de sinal. Pense numa interação social forçada. Nossa, quem nunca, né? Pois é. O ato de sustentar uma máscara social cria o que a física chama de ruído estatístico, ou interferência destrutiva na emissão desses fótons de luz. A antena se contrai e foca apenas na proteção básica, isolando o sistema das informações mais sutis do campo ao redor. Qualquer pessoa que já teve que passar horas numa reunião de trabalho tensa, fingindo um sorriso e concordando com coisas que não acreditava, sabe exatamente como isso se sente no corpo. Ao final do dia, o cansaço não é apenas mental. É um esgotamento celular real. A biologia gastou uma energia colossal sustentando esse ruído estatístico, o que nos leva àquelas imagens dos relatórios de novo. Ver os centros do coração brilhando em coerência nas ilustrações é o contraponto visual exato a esse esgotamento. É o cérebro, o coração e o cosmos fluindo sem resistência, como um único circuito integrado. E o entendimento desse circuito integrado nos obriga a reavaliar um dos fenômenos humanos mais universais e menos compreendidos, a intuição. Sob a luz da biofísica e da decodificação quântica, a intuição perde qualquer traço de magia. Ou misticismo esotérico. Ela é reclassificada simplesmente como um nível altíssimo de eficiência no processamento de informações. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante nas fontes. Fica mesmo. Para entender a mecânica da intuição, os textos nos pedem para olhar como o tempo funciona no vácuo quântico. Lá, o tempo não é uma seta reta apontando do passado para o futuro. Os físicos descrevem isso como um espaço de fase, certo? Isso. A analogia do rolo de filme clássico ajuda muito aqui. Imagine que o vácuo quântico é o carretel inteiro de um filme, onde o começo, o meio e o fim da história já existem fisicamente no rolo. Todos os frames já estão lá. O nosso cérebro, atuando na realidade 3D, é como a lente do projetor, que só consegue iluminar e mostrar um único frame de cada vez na tela, criando a ilusão de que o tempo está passando linearmente. Sendo que o filme todo já existe. Exato. No entanto, o complexo formado pelo campo magnético do coração e pela antena do DNA não está limitado pela luz do projetor. Ele tem a capacidade de escanear os frames do filme que ainda estão enrolados no carretel. Os frames que ainda não foram projetados. Perfeito. E os relatórios citam experiências de laboratório muito fascinantes que comprovam essa precognição biológica. Em estudos rigorosos, os pesquisadores colocaram pessoas de frente para um computador que sorteava imagens aleatórias. Algumas eram neutras, outras bem perturbadoras. Tipo imagens de acidentes. O que os monitores registraram é que o coração dos participantes começava a reagir, mudando o ritmo e a coerência, vários segundos antes de o computador sequer ter sorteado a imagem perturbadora. O fluxo de eventos documentado nesses estudos subverte a biologia tradicional. A ordem cronológica registrada é a seguinte. Primeiro, no campo quântico, o evento futuro colapsa numa probabilidade forte. A moeda cai. A moeda cai. Segundo, o campo magnético do coração, agindo como radar, detecta essa mudança sutil na topologia do ambiente. E apenas no terceiro passo é que o coração envia o sinal neurológico para o cérebro, que então traduz aquilo numa sensação de alerta. É brilhante. A intuição, aquele frio na barriga súbito ou aquela sacada inexplicável, é basicamente o coração enviando um relatório de pré-venda antes mesmo de o cérebro abrir a loja e começar a pensar com lógica. Uma ótima analogia. E o material expande isso para as nossas relações também. Sabe quando uma mãe sente uma angústia repentina e minutos depois descobre que o filho sofreu um pequeno acidente a quilômetros de distância?
Os físicos chamam isso de entrelaçamento quântico macroscópico. As antenas de DNA daquelas duas pessoas ressoam numa frequência tão similar que, quando há uma perturbação no campo de um, o sinal é captado instantaneamente pelo outro. Não importando a distância. E a consequência natural de entender essa mecânica é questionar a aplicação prática. Se nós somos essas máquinas de recepção quântica, como a gente melhora a recepção? Como a gente faz o upgrade, né? Isso. Na engenharia de som ou de rádio, a busca é sempre por aumentar a relação sinal-ruído. Neste contexto bioquântico, a definição de saúde muda drasticamente. Saúde não é apenas não ter sintomas de doença, é a prática ativa de limpar o ruído interno para que a informação pura do vácuo quântico possa ser decodificada sem distorções. E os materiais de hoje nos entregam um manual de otimização muito claro para aumentar essa relação sinal-ruído. Eles mapeiam 4 camadas biofísicas de práticas, não é? Sim. São coisas que tradições antigas conhecem há milênios, mas que agora ganham uma fundamentação técnica irrefutável. A primeira camada é a coerência cardíaca, ou sintonização de fase. O documento detalha práticas meditativas focadas na respiração rítmica. Inspirar lentamente por 5 segundos e expirar por 5 segundos, colocando atenção na área do peito. O mecanismo físico por trás dessa respiração de 5 segundos envolve o nervo vago que atua como um freio no sistema nervoso autônomo. Ao estabilizar a respiração, o coração passa a bater num ritmo de onda senoidal perfeita. E isso induz o quê? Uma sincronização de fase com as ondas cerebrais, certo? Exatamente. O cérebro e o coração deixam de ser 2 motores competindo por energia e passam a girar na mesma rotação, criando uma antena unificada muito mais sensível a sinais sutis. O que nos leva à segunda técnica mapeada, o aterramento. O termo original em inglês é earthing. A ideia é que o nosso estilo de vida moderno, andando o dia todo com solas de borracha isolantes e cercados de eletrônicos, faz o corpo acumular uma enorme carga de eletricidade estática. E radicais livres. Isso é puro ruído de fundo para o sistema nervoso. O ato de andar descalço na terra, na grama ou na areia da praia tem uma função muito além do relaxamento psicológico. Tem uma troca física acontecendo ali, sim? Sim, a superfície da Terra possui uma carga infinita de elétrons livres. Quando a pele humana toca o solo, ocorre uma descarga literal de estática biológica. Os elétrons sobem para o corpo, neutralizam a carga positiva em excesso e estabilizam o potencial elétrico das células. É um reset que limpa o campo eletromagnético ao redor do DNA. É impressionante como algo tão simples é cientificamente tão profundo. A terceira camada trata do meio por onde essa informação viaja, que é a hidratação estruturada. Não se trata apenas de engolir litros de água de forma distraída. A água no interior das nossas células não é como a água da torneira. Ela se organiza numa rede, quase como uma gelatina, atuando como um cristal líquido semicondutor. É por essa rede cristalina que os biofótons de luz se comunicam, né? Exato. Sem uma hidratação celular adequada, a condutividade biológica despenca e o sinal captado pelo coração se perde no meio do caminho. E aí a gente chega na quarta e última camada, que é provavelmente o obstáculo mais complexo da vida moderna: o silêncio neural. O nosso cérebro analítico, aquele responsável por ler e-mails, calcular contas e julgar interações sociais, atua como um amplificador com volume no máximo. Focado unicamente nos estímulos externos. As práticas meditativas e de restrição sensorial servem justamente para abaixar o ganho desse amplificador analítico. Então, meditar não é tipo não pensar em nada, é mudar a frequência do rádio. Essencialmente, ao fechar os olhos e diminuir o fluxo de informações, a atividade cerebral sai do estado de alerta frenético e entra em frequências mais lentas, como as ondas alfa e teta. E é somente quando esse barulho linear denso cessa, quando ocorre esse silêncio eletroencefalográfico, que os sinais de baixíssima amplitude vindos do vácuo quântico conseguem finalmente cruzar o limiar da nossa percepção consciente. Perfeito. É aí que a intuição fica clara. A analogia que consolida tudo isso nos relatórios é imaginar a prática meditativa e o refinamento da percepção extrasensorial
como o ato de limpar cuidadosamente as lentes de um telescópio gigantesco. A intuição afiada, os momentos de genialidade súbita ou aquela expansão profunda da consciência não são fenômenos que brotam do nada por um passe de mágica. A galáxia cheia de informações sempre esteve lá no céu. Sempre esteve. O que o indivíduo faz ao aplicar essas 4 camadas biofísicas é simplesmente remover a camada grossa de poeira e estática da própria lente. Ao fazer isso, o corpo se torna, organicamente, um receptor de altíssima fidelidade. A síntese que os pesquisadores apresentam no final dos documentos é uma visão incrivelmente empoderadora sobre o papel humano no universo. Nós não somos vítimas passivas de um ambiente aleatório. A ciência demonstra que somos engenheiros do nosso próprio campo informacional. E o tal do efeito do observador consciente entra forte aí, não é? Sim, ele mostra que quando o indivíduo decide manter a sua própria coerência cardíaca, sustentando um estado interno de baixa entropia e ordem, ele afeta ativamente a realidade física que o cerca. Relatórios mostram que, na presença de um campo coerente muito forte, os campos caóticos ao redor, como desonestidades, pânicos infundados ou máscaras sociais rígidas, eles acabam colapsando por pura exaustão energética. A coerência força a ordem a emergir. Então, qual é a grande conclusão de tudo isso? Para quem nos escuta, isso deixa uma reflexão final gigantesca para levar para a vida. Nós exploramos hoje como a biologia humana é muito mais do que matéria, operando como uma antena que decodifica luz e informação. Vimos que uma única pessoa, focada em manter uma alta coerência cardíaca e silêncio neural, pode silenciosamente forçar a desordem e o estresse ao seu redor a cederem. É um poder de influência enorme. Muito. Sendo assim, o que aconteceria se pequenos grupos de pessoas decidissem aplicar essas práticas de forma intencional e simultânea dentro de um ambiente dominado pelo caos? Pensemos numa empresa passando por uma reestruturação agressiva e cheia de tensão. Ou mesmo o transporte público lotado no centro de uma cidade hiperagitada. E receptores a nível quântico, será que a nossa paz interna cultivada intencionalmente poderia atuar não apenas como um escudo pessoal, mas como um verdadeiro firewall biológico para o ambiente coletivo? É uma perspectiva revolucionária. A ideia de que fechar os olhos e meditar seja apenas um refúgio de autocuidado privado é completamente reescrita aqui. Talvez o silêncio e a coerência sejam a tecnologia social mais avançada e transformadora que a humanidade tem nas mãos. Fica aqui o convite para essa observação no dia a dia. Vale muito a reflexão. Obrigado por nos acompanhar em mais esta exploração. Até o próximo mergulho.